Tricolor, SPFC arretado. Meus arretados, tudo bem com vocês? Boa noite, final de domingo aqui, SPFC arretado gravando esse vídeo no clima de chuva, né? Que foi o que aconteceu muito aqui em São Paulo, nesse empate de 0 a 0. Se você não sabe, né? O São Paulo empatou na estreia do Campeonato Paulista, 0 a 0 com o Ituano. Eu vou falar muito sobre esse jogo aqui nesse vídeo, mas antes disso eu queria pontuar justamente duas coisas interessantes. Primeiro que essa questão da chuva, né, por volta de 4h30 às 5 horas, choveu bastante aqui em São Paulo. Eu até achava que ia dar uma diminuída no público, mas o público apareceu bem, né, e eu vou comentar um pouco sobre isso. E a segunda coisa, eu botei uma imagem aí do Morumbi, né, o sistema de drenagem do Morumbi, né, um sistema muito eficiente. O campo estava impecável, mesmo com a grande volume de chuva que deu. A gente costuma dizer, trazendo um pouco para o Nordeste, que deu um toró, que é uma chuva muito forte. Mas o campo se manteve impecável. Então, um ponto positivo, pelo menos nisso, né? E aí vamos falar muito do jogo. A minha ideia aqui é criar meio que um padrão, assim como nos outros vídeos de contratações, que é para você ter uma ideia do que encontrar nesses pós-jogos. Eu vou falar da minha impressão inicial, né, o que eu achei, né, de forma até objetiva, mas falando um pouco também por que isso. Depois falar um pouco do esquema tático, né, que foi começado o jogo, se teve alguma variação ao longo dele. A ideia também é comentar um pouco sobre os tempos, primeiro e segundo tempo, e desempenho, né, mostrar quem é o destaque ou quem é que não foi bem, nos diversos setores, né? Vamos dividir por setores, pela defesa, pelo meio campo e ataque. E finalizando com algum destaque, alguma observação importante, beleza? Então, de início, né, eu já vou dizer que eu não gostei do jogo, né? Eu acho que nenhum torcedor do São Paulino gostou, pelo empate, né? 0 a 0, por mais que seja estreia, mas enfim, a gente não pode esperar menos do que uma vitória do São Paulo contra o Ituano, né? É o Ituano, não é uma equipe de grande destaque, por mais que temos que respeitar qualquer equipe que o São Paulo joga. Então, o São Paulo não jogou bem, e o sentimento que eu fiquei foi que eu esperava mais. Por tudo que se falou na imprensa, por todas as questões que envolveram o torcedor para ir a estádio, por falar que agora o Rogério tem suas contratações, jogadores de velocidade, já falando até um pouco do jogo, e aí falando desse outro mix que também passou pela minha cabeça de sentimento, que é de preocupação, porque o time mostrou muito do ano passado, que não foi uma coisa boa, e pouca coisa nova, né? Essa questão da velocidade faltou muito, e a questão da criatividade. Então, de maneira resumida, foi não satisfeito, esperava mais e um pouquinho preocupado. Em relação à questão tática, né, o esquema que o Rogério iniciou foi o que ele praticamente colocou contra o São Bernardo no último jogo treino, um 4-3-3. É importante frisar que deu para ver que era um 4-3-3 na forma, vamos dizer assim, defensiva, quando o São Paulo estava defendendo, mas quando o São Paulo estava atacando, o Rafinha, ele recuava, fazendo com que ele liberasse o Wellington. Então ficava mais ou menos um 3-5-3-4-3. Apesar de eu ter colocado num vídeo, né, que essa seria, vamos dizer assim, uma informação que eu gostaria de ver, por outro lado, eu não gostaria de ver com o Rafinha, né? Mas se a gente contratou um zagueiro que tem bom passe para sair jogando para ganhar nessa primeira linha, que é o Alan Franco, por que não entrar com ele? E o Rogério insiste de usar o Rafinha. Eu acho que nessa situação o Rafinha ele nem é um grande defensor, nem consegue construir tão bem. Isso é um ponto. Depois não teve variação, infelizmente. Os jogadores das pontas, os atacantes, a única coisa que ele fez foi inverter. Ora o Wellington Rato, que ele acha que é um jogador de ponta, começou na esquerda e depois foi para a direita, considerando o ataque do São Paulo. Então não teve variação. E para você entender um pouco mais, eu vou falar dos tempos, né? O primeiro tempo acabou 0 a 0, como todo jogo, né? O São Paulo não criou muito, foram mais jogadas pela linha de fundo, com profundidade do Wellington. Acho que teve no início, até os 10 minutos, teve uma coisa interessante. Ficava o Wellington e Pedrinho, então o Ituano concentrou sua marcação lá.
Quando ele concentrou essa marcação lá, até esses 10 minutos, o Wellington Rato estava recebendo com boas chances de ele dar a direita, puxar para o meio e chutar. E foi assim que criou uma boa chance. Mas depois dos 10 minutos ali, o Ituano entendeu isso e começou a dobrar a marcação nos dois lados, não só do lado esquerdo como no lado direito, praticamente anulando o São Paulo. As outras jogadas foram mais de cruzamentos, né, na linha de fundo. Algumas jogadas, e é interessante, a única jogada que foi, vamos dizer assim, importante foi quando o Wellington recebeu, deu velocidade no passe e o Wellington Rato entrou na linha do fundo, cruzou e o Pedrinho quase consegue finalizar, não finalizou bem. Eu acho que o Pedrinho é um jogador que a gente vai ter essa dificuldade, ter chances e não finalizar bem. Mas acabou isso no primeiro tempo. No segundo tempo, foi a mesma atuada. No começo, o São Paulo empolgado, começou o segundo tempo, jogadas por linha de fundo, mas sempre cruzando e ninguém chegando na área. Sentindo falta também de jogadas trabalhadas no segundo tempo. E aí o Rogério fez algumas mexidas. Eu não entendi, ele colocou o Juan, e aí depois que ele colocou o Juan, ele botou o Igor Vinícius também, deu um pouco mais de velocidade, mas como o time do Ituano estava muito fechado, eu não entendi a alteração dele também para colocar o Igor Vinícius, já que não tinha campo, né, para ir para atacar, mas ele colocou, faz as duas primeiras alterações, e depois botou o Marcos Paulo e o Galopo. O Marcos Paulo entrou bem, mas é interessante você ver que o São Paulo ficou com o Wellington Rato, que Rogério entende que é um atacante, Marcos Paulo, que eu não entendi qual a função que ele entrou, mas aparentemente é atacante, o Juan e o Caleri. Então foi 4 atacantes. Eu realmente não entendi. Então na parte final, basicamente, já não tinha esquema tático. Nesse finalzinho aí de jogo. O São Paulo ainda deu uma bafa, teve uma chance com o Igor Vinícius, mas não conseguiu fazer o gol. E é isso, basicamente não vi nenhuma, vamos dizer assim, diferença tática, nenhuma jogada bem trabalhada, nenhuma jogada de criação. Essa é uma dificuldade do São Paulo, provavelmente a gente vai ver na temporada, já que não investiu em um jogador de criação e os de velocidade não funcionou. E aí a gente já vai falar para essas, vamos dizer, essas posições aí no sistema defensivo. No sistema defensivo, para mim, o Arboleda, todas as bolas que teve foi o destaque, todas as bolas que veio para ele conseguiu cortar por cima, fez algumas antecipações, então para mim é o destaque. Não vamos dizer assim, um ponto que poderia melhorar, que é o que acontece sempre, é o Wellington. Todas as jogadas que o Ituano conseguiu criar, e o Ituano criou algumas jogadas, não de perigo, mas eu não só defendia com 10, mas quando tinha a possibilidade ia para o contra-ataque, né, e criou umas jogadas sem muito perigo, mas criou. E geralmente nas costas do Wellington. Então esse é o ponto que a gente provavelmente vai sempre pontuar que é a melhorar. No meio campo, para mim, o destaque, não vou dizer o destaque, mas como eu pretendo dar um destaque e uma coisa que melhore sempre, o destaque eu daria para o Nestor. Eu acho que o Nestor ficou ali, eu não esperava, né? Ficou Pablo Maia na parte defensiva, o Nestor o segundo homem do meio campo. Como eu falei nos meus vídeos, alguns dos vídeos das contratações, né? Se você não viu, eu até recomendo que você veja. Como segundo homem do meio campo, a marcar, eu não acho que o Nestor tem muito vigor físico. Mas hoje ele estava bem posicionado em campo. E foi um dos poucos caras que tentou ainda um drible, um chute de fora. Então, para mim, o destaque é o Nestor. E o que não foi bem, mas assim, que poderia ser melhor é o Pablo Maia. Ele, como função de defensor, de volante, ali fez sua função, até porque é o Ituano, né? Não tem jogador de tanta qualidade, mas contribuiu com o ataque muito pouco, errando passes, aquelas chegadas que ele chegava no início, quando ele apareceu no São Paulo, dando aqueles chutes perigosos, não fez isso. Então, essa é a parte do meio campo. E no ataque, para mim, o destaque não dá. O Marcos Paulo entrou bem no segundo tempo, eu acho que dada a deficiência de qualidade desse time que continua, eu acho que o Marcos Paulo pode, com o decorrer das partidas, ter mais tempo e dar esse um pouco mais de qualidade. Mas para mim o que eu posso destacar foi a entrega do Wellington Rato. Eu acho que assim, com a camisa do São Paulo, era um estreia, né, camisa pesada, ele não acertou muitas jogadas, mas assim, teve 2 ou 3 bolas que ele deu carrinho, né, se entregou, então assim, seria o ponto positivo aí desse ataque.
o Caleri muito marcado, não conseguiu fazer muita coisa. E para mim a decepção foi o Pedrinho, né? O Pedrinho que se falou tanto, que disseram que estava treinando muito bem, e é aquela história, né, que o pessoal fala, né? O grande filósofo fala, os filósofos do futebol. Treino é treino, jogo é jogo. Então o Pedrinho foi muito mal, foi substituído no segundo tempo. E é uma camisa pesada, essa camisa do São Paulo, né? Não pode achar que só porque joga bem no treino vai chegar nas partidas e com a pressão da torcida, né? E conseguir desenvolver seu melhor futebol. Isso é uma coisa que a gente deve se atentar. E é isso. Em termos de destaque, o que poderia melhorar ou desapontar são esses de maneira geral em cada setor. Agora, de forma definitiva, o grande destaque para mim é a torcida de São Paulo, né? Mais de 45 mil pagantes. Eu vou colocar aqui no canto do vídeo, alguma parte, o número de pagantes, né, a imagenzinha, para a gente ter uma noção ao longo dos vídeos desse ano. E tenho certeza que vocês vão ver. Pode gravar isso aí. Vai ser várias e várias vezes que a torcida de São Paulo vai ser o destaque. Né? Com muita chuva, o pessoal conseguiu ainda chegar no estádio e fazer uma festa bonita. Mas o time não correspondeu, infelizmente. E para mim, a grande destaque negativos, vamos pontuar assim que fica mais bonitinho, foi o Rogério. Eu acho que o Rogério entrou com um sistema que não funcionou. Eu falei ao longo num vídeo que eu fiz pré-jogo da escalação que eu imaginava ser ideal, e tem umas coisas que eu não concordo com o Rogério, que é como colocar o Wellington Rato como ponta. Teve uma jogada lá que ficou bem característica. O São Paulo estava bem pressionado e aí o time conseguiu sair bem, tocou e botou em profundidade para o Wellington Rato. Ele saiu até na frente de um defensor, só que em pouco tempo o defensor chegou na frente dele. Então assim, o Wellington Rato não é ponta, não é cara de velocidade. Se o São Paulo carece de velocidade, não pode utilizar o Wellington Rato ali. E ele coloca também Luciano no meio, né, como se fosse um articulador. O Luciano não é um articulador. Né, teve até outra jogada característica também. No segundo tempo ele fez uma finta ali no meio campo e aí arrancou. Então se fosse assim um meio campo como o Kaká, ele tinha arrancado e tinha parado dentro do gol. Ou com chute, né, característico dele, ou até num passe, né, se fosse um meio campo criador. E aí ele chegou na entrada da área, ele nem chutou e quando deu o passe errado. Então não é a função do Luciano para mim. E isso o Rogério foi vendo ao longo do jogo e quando mudou, ele colocou jogadores que eu não entendi. Por exemplo, o Juan. Né? Se você tem o Galopo ali, que o time tá 0-0, tá precisando ganhar, tem Galopo e o Marcos Paulo, e você bota ele já quase no final do jogo, não dá para entender realmente. Então, para mim, o grande ponto, destaque negativo, foi o Rogério de não fazer o time mudar sua característica mesmo ao longo do jogo. Eu acho que uma coisa é você entender que o técnico ele faz uma escalação pensando como vai o decorrer do jogo, como vai acontecer o jogo, e aí não acontece. Quando não acontece, aí cabe ao técnico mudar. E o Rogério não fez isso. Beleza? Então é isso que eu queria pontuar sobre o jogo, né? Espero que vocês tenham gostado, né? É o primeiro jogo, a gente tem que entender. Mas realmente o São Paulo precisa melhorar e fiquei um pouco preocupado com esse jogo, tá bom? Se você gostou do vídeo, dê aquele seu joinha, né, para ver se melhora, porque hoje eu levei muita chuva e tô aqui, né, já nesse final de domingo fazendo esse vídeo com muito carinho para vocês. Né, curtam, comentem, falem o que vocês acharam do jogo, o que vocês acham, quem foi o destaque, quem foi mal, o que é que vocês esperam para o próximo jogo, tudo bem? Eu também peço que vocês, né, compartilhem com seus amigos, né, esse vídeo, e quanto mais pessoas interagir é melhor para o canal, tudo bem? Então boa noite, fique com Deus e ótima semana.